Salve, salve, pessoal. 8h01. Vamos começar essa live, a última do ano, né? Sobre investimentos no exterior. E aí eu queria saber como é que vocês estão. Animado aí para a entrada de 2021. Hoje a Bolsa bateu os 120 mil pontos. Quase que chegava, né, a bater o recorde. E infelizmente terminou com 119, mas foi bom porque recuperou toda aquela alta que tinha ocorrido no início do ano. Então foi muito bom, foi uma boa recuperação. Anima qualquer investidor um negócio desse. Bem, eu preparei um materialzinho aqui para a gente conversar sobre investimentos no exterior. Né? Por que o investimento no exterior tem menos volatilidade que o mercado brasileiro? E para isso eu quero, né, convidar vocês a acompanhar bem direitinho, porque pode ser em janeiro que... Deixa eu reduzir aqui a imagem. Então pode ser que em janeiro você queira, né, começar a investir no exterior. É uma forma de até você se proteger da moeda. Tá? Eu vou conversar com vocês sobre isso. E o que eu queria mostrar para vocês era começar, né, mostrando essa telinha aqui, que é o seguinte, né, a Bolsa Americana, ela sozinha, né, se juntar a de Nova York com a Nasdaq, eles têm praticamente a metade de todo o volume financeiro do mundo. Se vocês olharem essa imagem que eu coloquei, então, né, nessa imagem que eu coloquei, tá aqui, ó, o tamanho da Bolsa de Nova York, o tamanho da Nasdaq. Se você ver essa bolinha amarela aqui, maior, ela praticamente engole essas aqui quase todas. E em relação à do euro, veja como ela é maior. E assim, a do Brasil nem aparece, nem bolinha aparece aqui. Aqui, se a gente for analisar bem, nós temos Xangai, lá da China, Shenzhen também. Nós temos essa aqui da Índia, que é a Bombaim, a de Hong Kong, que agora pertence à China, que era da Inglaterra, a japonesa, né? Então, a relevância que tem a Bolsa Americana, ela é enorme. E aí eu vou mostrar para vocês assim, quais são, né, os valores, o capital das maiores bolsas do mundo. Então eu tenho aqui a Bolsa de Nova York, ela tem um capital de 30 trilhões de dólares. É muito grande. E a Nasdaq tem 10,8 trilhões, quase 11 trilhões. Se juntar as duas aí, 41 trilhões. E se você pegar, aqui está em terceiro colocado, que é a de Tóquio, não tem basicamente a metade da Nasdaq, né? Ela não tem nem a metade da Bolsa de Nova York. Aí, né, depois vem Xangai, Hong Kong, a Euro, que é 3,9, né, 3,9 trilhões. Aí vem a de Londres, a de Shenzhen, lá da China, a de Toronto, Bombay da Índia, né, Toronto, Canadá. E a nossa B3, ela hoje, né, até um tempozinho atrás, ela estava com 938 bilhões e ela era a 18ª. Vamos ver como é que vai ser agora em 2020, se ela subiu alguma coisa, teve um bom volume financeiro.
E aí, nesse bom volume financeiro, pode ser que tenha melhorado. Aí, seguindo, né, a Bolsa Americana de longo prazo, ela demonstra uma grande rentabilidade, né, em relação a outros tipos de investimentos. Então, quando você vai comparar a Bolsa Americana no longo prazo, aqui é a Bolsa onde tem estoques. Aqui é o dólar propriamente dito. Então, se você for analisar, eu estou com esse gráfico aqui até 2002. Eu não encontrei o de 2020, mas eu prometo que vou colocar na descrição o de 2020. Mas se considerar aqui, né, de 1802, quando começou, até agora, 2002, o ouro, né, de quem tinha foi para 4,52, o Tesouro Americano foi para 281, quem investiu em renda fixa foi para 1.778, e quem investiu na Bolsa, mesmo com aquela queda lá em 1929, que é essa queda que está aparecendo bem aqui, ó, ela voltou, né, recuperou e continuou subindo, tem algumas quedinhas, mas continua subindo. E aqui está o resultado, 704.997 dólares. Veja a diferença de quem investiu na Bolsa para quem investiu em renda fixa, por exemplo. O cara de renda fixa ficou com 1.778 e quem estava na Bolsa, né? As stocks são ações, 704.997 dólares, quase 705 mil. Então, isso demonstra que a Bolsa, no longo prazo, ela te dá uma rentabilidade melhor do que você está atuando em renda fixa, está atuando em títulos do governo. Né? Pelo menos esse é o histórico da Bolsa. E aí, por que investir lá fora, né? Por que a gente não investe aqui no Brasil? Investe sim aqui no Brasil, não há nada contra. Agora, você pode pegar um pedacinho, né, um percentual pequeno do seu dinheiro e investir lá fora. E por que eu falo isso? Porque as empresas americanas, né, elas têm uma solidez grande, muita, e tem menos volatilidade. Então, quando você pega a empresa do maior investidor da Bolsa, a Berkshire Hathaway, que é de Warren Buffett. Warren Buffett, essa empresa dele, ela chegou a dar 11% ao ano de rentabilidade, de rendimento para os seus acionistas. Então, é extraordinário isso. Se você olhar aquela imagem anterior que eu tinha mostrado, a rentabilidade anual da Bolsa, se considerar desse período, é de 6,6%. Quer dizer, ele praticamente dobrou a rentabilidade, né, da Bolsa. E essa rentabilidade dele de 11%, deixa eu só ver, ela está agora de 1965 até 2018 era de 21%. Então é extraordinária essa empresa dele. Nós temos Facebook, Coca-Cola, Tesla, Colgate, Amazon, né? Tem Apple também, que eu não coloquei aqui, tem o Alibaba, tem várias empresas. Então, essas empresas lá na Bolsa Americana, existe um índice que são das 500 maiores, e provavelmente são as 500 maiores do mundo, né? E assim, não só tem empresas americanas, mas tem empresas de todos os países. Por exemplo, do Brasil nós temos a XP, que está lá, nós temos a Petrobras, nós temos a Vale, e a maior da América Latina, que é o Mercado Livre, que ultrapassou a Vale, né, recentemente. E tem várias outras empresas, né, da China, Alibaba. Então, são várias empresas do mundo que estão na Bolsa Americana. E elas, né, são empresas que demonstram, né, uma solidez boa. Muito embora algumas tenham risco, como a Tesla ainda é uma empresa
né, que é de promessa futura, só que é uma promessa futura que todos entendem que pode consolidar. Porque, por exemplo, em relação aos carros elétricos, hoje tem um sedã da Tesla que é o mais vendido lá nos Estados Unidos. E em 2030, a Inglaterra não vai permitir mais carro a combustão, então vai ser carros elétricos. O Japão já entrou também nessa onda, então a partir de 2030 também deve ser só carro elétrico. E quem está com carro elétrico, quem parte na frente é a Tesla, então ela tem uma promessa futura boa, né? Pode ser que lá na frente dê alguma coisa errada? Pode, mas né, o futuro é incerto, aquela velha história que eu falo. O futuro é incerto, mas existe uma previsão, né, que pode dar certo. E, sim, Microsoft também, IBM, enfim, são várias empresas que estão lá nos Estados Unidos, grandes empresas. Aí, lá, quais são os tipos de investimento, né, da Bolsa Americana? Eles são bem parecidos com os brasileiros. Por exemplo, os stocks lá são as nossas ações aqui. Os REITs, eles são basicamente um misto de fundos imobiliários, né, e ações. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles são cotas de fundos. Os REITs não. Os REITs são investimentos, né, em ações mesmo. Eles têm fundos de ações. E os ETFs são os fundos de ações, basicamente, né? Feito o BOVA11 que nós temos aqui no Brasil, né? Lá tem o IVV, tem vários REITs que são bem conhecidos. E aí, deixa eu ver aqui como é que tá. Oi, Ana Karina, tudo bem? E aí, Ale, beleza? Wilson. E aí, Sérgio, tudo em ordem? Então vamos interagindo. Se em algum momento eu falar de algum assunto e vocês quiserem explorar um pouquinho mais, fiquem à vontade, tá? Pode colocar aqui no chat que eu vou responder, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui. Continuando, proteção cambial, né? Por que investir lá fora? Quando você investe lá fora, você tem uma proteção em relação à desvalorização do real. O real, ele surgiu, né? No início estava com uma moeda muito forte, só que a partir de um determinado momento houve muita desvalorização do real. E essas desvalorizações, né, elas quando pegam mesmo para arrebentar. A gente, até pouco tempo, eu lembro que eu comprei dólar a 3,20. E aí, assim, o dólar, depois de um certo tempo, todo mundo tava com medo de chegar a R$ 4. Só que ele disparou, né? Chegou 3,50, 3,70, 4, 4,20, 4,50, 5, 5,50. Quer dizer, chegou até perto de 6 e depois, agora está oscilando entre 5, 5,20, 5,30. Eu acredito que ele deva ficar mais ou menos nesse patamar, em torno, sei lá, 4,70, 4,80, 5,20. A não ser que surja alguma coisa no Brasil, né, que não é impossível, e isso derrube o real novamente. E quando você investe em dólar, você pelo menos tem essa proteção, né, cambial, essa proteção da moeda. Você está investindo em dólar, você tem uma moeda forte. E vou dar um exemplo para vocês, né? Os meus investimentos lá fora, quando houve a queda da bolsa em março, lá nos Estados Unidos, a minha carteira, ela não sentiu muito, como a daqui do Brasil. A minha carteira daqui do Brasil, ela caiu realmente, e muito. Agora, a minha carteira lá dos Estados Unidos, ela não caiu tanto. Por quê? Porque foi compensada pela valorização cambial. Isso, quando eu fazia a conversão, né, em reais, a minha carteira lá não teve tanta perda. Porque como o real valorizou, né,
as empresas, as ações desvalorizaram, mas o real desvalorizou. E aí, o dólar valorizando, quando eu convertia para o real, o valor era maior. Então, isso também fez com que eu recuperasse, né, a minha rentabilidade de uma forma bem mais rápida, com essa proteção que eu tinha lá fora, né, esse investimento. Aí uma outra coisa interessante, a liquidez da Bolsa Americana, ela é muito maior do que a liquidez da nossa Bolsa brasileira. Então, as empresas lá, várias delas são muito mais líquidas. E essa liquidez, quando eu falo, é aquele lance. Você precisa do dinheiro, você vende, né? Você tem o dinheiro na hora, você transforma aquele ativo, aquele bem em dinheiro. E aqui no Brasil, dependendo da empresa, você não vai conseguir isso tão fácil, né? Principalmente aquelas empresas que elas estão, né, dando saltos altos e elas muitas estão em recuperação judicial, tal. E aí, quando ela dá esse salto, beleza, você pode ter comprado lá embaixo, mas quando você for vender, pode ser que não apareça nenhum vendedor. Né? Desculpa, nenhum comprador, né? Você vai vender, não vai aparecer nenhum comprador. Ou se aparecer o comprador, é aquele lance, ele pode comprar num preço mais abaixo. Então, é interessante também essa questão da liquidez, né? Aí um outro ponto que é muito relevante é a economia. A economia americana, ela tem muito menos volatilidade do que a economia brasileira, né? A nossa economia, ela é muito mais volátil. E existe um termozinho que é utilizado, chamado de risco, né? Risco sistêmico. O risco sistêmico é aquele que você não pode fazer nada, né? Vem do sistema, né? Você não pode se proteger. É diferente de um outro risco, como o risco de crédito, que você, se você emprestar seu dinheiro para alguém confiável, você vai, né, ter uma garantia maior que vai receber esse empréstimo, né, o dinheiro desse empréstimo com juros. Mas essa questão do risco, existe o risco Brasil, né, e esse risco Brasil, ele não é tão simples assim. O risco Brasil, ele ele depende muito. E quando há uma crise, o que os grandes investidores, que são chamados de investidores institucionais, o que eles fazem é pegar e tirar o dinheiro dos países emergentes e levar lá para os Estados Unidos. Então eles compram títulos do Tesouro Americano, eles compram moeda, tal. E os países emergentes, né? Sai Brasil, sai Rússia, sai África do Sul, né? A China também. Então, esses países emergentes, eles são os que mais sofrem quando tem crise, porque os grandes investidores tiram dinheiro, né, desses países. E, finalizando essa parte, né, o dólar é a moeda forte, é a moeda parâmetro do mundo. Antes, no mundo, era o ouro. O parâmetro era o ouro. Então, tudo que você ia fazer, comparar, era em relação ao ouro. Mas, depois de um certo tempo para cá, ficou como dólar, né? Então, houve essa desvinculação do ouro, e aí a moeda passou a ser o dólar como o parâmetro para isso. Beleza? Vamos ver aqui, né? Se tem mais alguma coisa. Valor mínimo para investir lá nos Estados Unidos. É semelhante à bolsa daqui do Brasil. Não existe um mínimo. E lá é até melhor, porque assim, aqui no Brasil você tem que comprar no mínimo uma ação de uma empresa brasileira. Lá não, lá você pode comprar menos de uma ação. Então, uma empresa que, por exemplo, hoje está na faixa de $300, você pode comprar 0,1% dessa empresa. Você tem $30, aí você compra. Então, não tem muito um valor mínimo, não. Você só precisa ter um certo cuidado, porque na hora de você
fazer a remessa para lá, vai, né, vai ser convertido, vai ter essa conversão, e nessa conversão os bancos cobram uma taxazinha. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre essa questão da transferência, que, assim, é muito simples. Em relação ao que existia antes, que era o que assustava as pessoas, hoje você faz isso no instalar de dedos. Então, vamos lá, né? Como investir? Você tem que abrir a conta em uma corretora americana. Existem alguns brasileiros que eles abriram a corretora lá nos Estados Unidos e essa corretora, você tem ela, o site dela em português e tem app também. Tem em português, tem em inglês. E você faz tudo pelo smartphone ou até pelo, né, pelo PC. De uma forma muito simples, igual você abrir uma conta corrente em um banco digital. E quando você abre essa conta, aí você fica pensando, tá, mas como é que eu vou mandar o dinheiro, né, para lá? E aí o seguinte, uma plataforma, né, uma ferramenta chamada Remessa Online. E essa remessa online, você envia por ela em até um dia útil e ela transforma o teu real em dólar rapidamente. E ela tem já uma parceria com várias corretoras, então ela já vai colocar direto na conta da sua corretora. Então é bem interessante você utilizar essa remessa online. E assim, ela cobra em torno de 1,4%, né, de corretagem. Aí existem outras, tem a TD também e tem a Avenue. Eu utilizo a Avenue, e não estou fazendo propaganda da Avenue, tá, pessoal? Veja a que for melhor para vocês. Mas assim, por que eu utilizo a Avenue? Porque eu consigo fazer a transferência dentro da plataforma deles mesmo. Como é que eu faço? Eu pego, né, e faço uma TED do meu banco aqui do Brasil para a conta da Avenue aqui do Brasil. Então ainda fica em real o dinheiro. E depois eu tenho uma opção lá de câmbio que eu tenho a opção de transferir de forma automática, então não demora nem 5 segundos. Ele converte do real para o dólar. Ou transferir no dia seguinte. Eu dou o comando e no dia seguinte ele transfere. Assim, uma taxa, não é nem uma taxa, mas o valor do dólar de transferência imediata em relação à transferência para o dia seguinte, ele muda um pouquinho, mas é muito pouco. Geralmente eu faço a transferência imediata. E quando eu faço essa transferência, na própria plataforma, ela já mostra em dólar. E aí, dentro da plataforma, eu já entro no home broker e já consigo comprar, né, os ativos, né, da Bolsa Americana. Então, assim, ele tem vamos supor, ele tem essa facilidade, né? Mas vários amigos também utilizam a ATD e eles gostam muito da TD também. A TD, eles não cobram a corretagem, se não me falha a memória. Na Avenue, ele cobra dependendo do valor que você está comprando a ação, né, ou o ETF, né, o ativo. Então pode ser $1, pode ser 1,50, pode ser 2. Então vai depender muito disso. Mas assim, é simples, é rápido, é fácil. Eu quando vou fazer meus aportes mensais, eu não demoro mais que 5 minutos. É coisa rápida. A única coisa que tem que ficar atento é na conversão que tem um determinado horário, que era até 14h30. Mas como está tendo horário de verão lá, eu acredito que esse horário estendeu.
se não me falha a memória, foi para alguma coisa, não sei se foi 15 horas, algo assim. Mas converte rapidão. Na hora mesmo, você já vê o seu real em dólar. Isso é muito legal, assim, é extraordinário. Você não precisa se preocupar. E aí, Jean, beleza? Então, vamos seguindo aqui em frente, né, em relação aos impostos, né, aos tributos, ao imposto de renda. Como é que funciona essa questão? Uma coisa boa, assim, você não precisa declarar nada lá fora. Sua declaração é só no imposto de renda do Brasil. Então é só para a Receita Federal Brasileira. E é simples, é semelhante você fazer a declaração de uma ação aqui no Brasil. Você vai declarar lá em bens e direitos. Se você recebeu dividendos, você vai declarar dividendos. E se você fez alguma venda e teve lucro, aí tem um aplicativozinho da Receita Federal que é o GCAP. E aí é o seguinte, se você vendeu e se for até 35 mil reais, você é isento do lucro. Você não paga nenhum imposto. Mas você vai ter que declarar. Agora, se você vendeu mais de 35 mil reais no mês, aí sobre o lucro vai incidir 15%. Tá? Se você teve prejuízo, você não vai pagar nada. Lógico, né? Se tem prejuízo, não tem nem como pagar. Mas se teve um lucro e você vendeu acima de 35 mil reais, aí você vai pagar 15% para o imposto de renda do Brasil. Aí outros detalhezinhos. Se o total investido que você tem lá fora for maior que 100 mil dólares, aí você vai precisar fazer uma declaração uma vez por ano para o Banco Central. Né? Você vai informar que tem mais de 100 mil dólares investido lá fora. Aí isso aí você tem que pagar. E uma coisa que assusta muito os brasileiros, vocês sabem que lá nos Estados Unidos, na hora de que alguém morre, o imposto de renda vai lá e tira uma fatia imensa, né? Então, o espólio, se você tem dinheiro lá fora, você é brasileiro e tem até 60 mil dólares, aí você é isento de imposto. Agora, se for acima de 60 mil dólares, aí vai incidir 40% em cima do valor que você tem lá. Tá? Então, os primeiros 60 mil dólares isento. Agora, acima disso, 40% de imposto se ocorrer alguma coisa com você. Seus herdeiros não vão receber 100%, vão receber só 60%. E é por isso até que os grandes investidores americanos, eles fazem muita filantropia, tal. É bem interessante isso. E uma outra coisa interessante, né, em relação aos tributos também é que nos ETFs americanos, os ETFs são os fundos de índice. Então, por exemplo, como tem aqui no Brasil o BOVA11, que são das maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Lá tem o IVV. E esse aí ele é ligado ao S&P 500, que é um índice, né, americano, é um dos mais famosos, que são as 500 maiores empresas do mundo, né? Esse índice. Aqui no Brasil, os ETFs não pagam dividendos, né? Os lucros eles não pagam. Agora, lá nos Estados Unidos eles pagam dividendos, então eles pagam lucro. E em relação aos rates, né, que são aqueles que são parecidos com os fundos imobiliários brasileiros, 90% do lucro tem que ser dividido com os acionistas.
Aí isso é bem interessante também, né? É bem legal. Aí quando você compra ações desses ETFs e dos REITs, você vai receber dividendos. Então você fica recebendo dividendos. E aí você reinveste os dividendos, né? Você recebeu, reinveste. Pode até reinvestir na mesma ação que você comprou, ou né, no mesmo ETF, no mesmo REIT. E aí, assim, o que eu montei aqui para vocês é uma carteirinha básica para iniciantes. Então, dentro da sua carteira, do seu portfólio de investimentos, você pode tirar um determinado percentual pequeno e colocar lá fora. E aí você pode dividir esse percentual como sugestão, inicialmente, 25% você pode colocar num ETF de rate, 25% num estoque, que é numa ação. Então, aqui são várias empresas, né, feito Apple, Facebook, Tesla, Amazon, Colgate, aí tem Walmart, tem N empresas conhecidas mundialmente. É muito. Tem a PG, enfim, é uma infinidade de opções. Aí você tem os rates. Lá nos Estados Unidos é interessante os rates que, assim, existe rate, por exemplo, somente de prédios de 3 andares, que pertencem a um determinado bairro lá da cidade. Aí existe rates que são como se fossem galerias. Feito a gente tem aqui no Brasil, essas galeriazinhas. Então existe rate. Lá nos Estados Unidos tem muitas dessas galerias. Então existem rates específicos para essas galerias. Existe rate somente de clínicas, de médicos que atendem nos seus consultórios. Existe rates somente de prédios empresariais. Então, assim, tem rate de tudo. Do que você imaginar, tem rates. E existem os ETFs também, né, de rates e os ETFs de estoque. No caso, os ETFs de estoque são os ETFs de ações. Feito que eu falei, esse IVV, que ele é do S&P 500. Ele se baseia no S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, né? Aí tem o VOO, tem o SPI, rapaz, tem inúmeros. Tem investimentos lá, REITs, que eles são, por exemplo, de investimentos em mercados emergentes. Então, quem quer investir em mercados emergentes tem um rate específico para isso. E você pode também. Passou um danado aqui de um mosquito. E você pode investir também em rates, por exemplo, da Europa. Então, tem um rate específico para a Europa, para o índice europeu. Então, você vai e investe lá, nesse rate, no caso. Então, é muito interessante. No caso, desculpa, não é rate, isso aí é um ETF, né? É um ETF do índice da Bolsa Europeia, o ETF do índice dos países emergentes. Então, e aí, Wilson, tudo bem? Então, assim, você quando vai investir, se você quiser escolher uma ou outra empresa, escolhe. Tem, né? E existem empresas sólidas. Lá, só para vocês terem ideia, tem um índice lá que é assim: empresas que pagaram dividendos crescentes nos últimos 25 anos. Imagina, nos últimos 25 anos, dividendos crescentes, ó, sempre subindo. Existe um índice para isso. É muito legal. O limite não tributável de $60.000, isso, exatamente. É CPF. Por CPF que você tem esse limite. Né? Se for até 60 mil, você é isento. Acima disso é que você vai pagar um valor a mais.
Bom, pessoal, basicamente era isso. Aí, um recadinho final que eu queria dar para vocês, né? O webinário que eu vou fazer no dia 7 de janeiro. Então, as inscrições para o webinário elas já estão abertas. E eu queria até alertar para vocês, quem fez a inscrição tem que ir no e-mail para confirmar. E lá no e-mail eu libero o e-book, tem uma série de benefícios, digamos assim, de bônus para vocês. Tem um e-book, tem um grupo exclusivo no WhatsApp. Então faça a inscrição e depois vai no e-mail e confirma. O que está acontecendo, né, que algumas pessoas já me falaram, é que foram no e-mail e não encontraram. Pode ser que tenha caído no spam, porque como eu estou utilizando uma ferramenta que quando você cadastra eu retorno para você, essa ferramenta pode muitas vezes, quando ela chegar no seu e-mail, ele ser direcionado para o spam. Ou pode ser, se for do Gmail, pode ser promoção ou social. Aí pode cair naquela lixeira. Então dá uma olhada que tem um e-mail, confirma. Assim, esse webinário vai ser espetacular. Eu vou trabalhar uma série de fatores, mas principalmente a estratégia de alocação de ativos, né, que é uma estratégia que eu utilizo e eu utilizo algumas teorias de prêmios Nobel de economia. Então, é isso. Aqui no final tem um disclaimerzinho, só, né? Eu citei algumas empresas, mas não necessariamente estou dizendo que você deva comprar uma delas. Então, dê uma analisada, verifique se realmente vale a pena comprar determinadas empresas. E são só ilustrações que eu coloquei, sugestões daquelas que são, né, mais famosas e aquelas que aparecem mais para as pessoas. E quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou voltar aqui para o chat, ver se tem dúvidas. Pode entrar em contato também, que eu vou responder. Né? Pode ir na descrição. Eu vou deixar o vídeo tanto no YouTube quanto no IGTV. Então, pode deixar alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento, que eu tenho o maior prazer em responder para vocês. Tá? E aí, Aninha, tudo bem? Sobre a mudança do presidente americano, o mercado ele está agindo, né, de uma forma muito boa. No início foi muito turbulento, porque existia aquela probabilidade de judicialização, e quando ocorre isso, o mercado não vê com bons olhos. Então, dessa forma, quando o mercado viu que realmente não ia ser, né, não ia cair em nenhuma decisão judicial, o mercado, né, ele se acalmou e o mercado americano já está legal. O que se tem de previsões, né, de alguma conjectura em relação a isso, é que assim, Biden ele é muito voltado para o meio ambiente, para essas coisas de proteção da natureza, né? E aí, assim, pode ser, né, não é uma certeza, mas pode ser que quem utiliza energia limpa, né, tenha digamos assim, uma aceitação no mercado melhor, né? Seja, o mercado veja com bons olhos, porque como o Biden já disse que vai trabalhar muito essa questão do meio ambiente, essas empresas que trabalham com energia limpa, elas têm uma boa probabilidade de ser bem vista pelo mercado. E o mercado ele sempre coloca os preços, olhando para frente, né? Lá na frente, não para agora. Feito o lance da Tesla, por exemplo. A Tesla, o preço da Tesla, o preço de uma ação em relação ao valor patrimonial é absurdo. Mas por quê? Porque todos, né, existe uma expectativa de mercado que lá na frente, no futuro, a Tesla vai conseguir chegar nesse valor de hoje. Ou seja, o valor patrimonial dela vai atingir o que hoje é o valor de mercado, que é bem mais alto.
Então é tudo em cima de expectativas futuras. Aí, vamos ver mais, né? O que é que tem aqui? Teve uma outra pergunta que eu recebi pelo Instagram, né? Em relação a essa questão de você tá num banco grande e querer fazer a transferência. O problema dos bancos grandes é que, assim, essa transferência, essa remessa para o exterior demora, aí está demorando 3 dias, 2 dias, algo assim. E as taxas que eles cobram são taxas altas, em torno de 5%, 11%, vai variar de acordo com o banco. E você abrir uma conta numa corretora lá nos Estados Unidos, né, dos brasileiros que abriram, né, corretoras, você tem o site todo em português, você abre a conta somente com um smartphone, sem precisar se deslocar fisicamente para lugar nenhum. Então é bem viável. Essa barreira que existia antes, ela não tem mais. E do jeito que você envia, você também recebe. Então, se você vender uma ação, ela vai cair na sua conta da corretora em dólar. Aí você faz a conversão para real, utilizando, né, pode ser qualquer um banco, mas o que eu estou sugerindo são os que cobram mais barato, feito o remessa online, tem o lance da Evony também. E ele transforma do dólar para real e já cai na sua conta aqui no Banco do Brasil, num banco brasileiro, né? Não necessariamente no Banco do Brasil, mas num banco brasileiro, né? Beleza, é isso aí. Floripa, rapaz, eu só vou viajar agora, Jean, quando tiver uma vacina. Que aí eu tô rezando que apareça essa vacina logo. Sei que tá difícil aqui pra gente, né? Mas eu só devo viajar quando tiver a vacina. É mais uma precaução. Mas foi o primeiro ano da minha vida que eu não viajei para lugar nenhum. Eu sempre viajava na Semana Santa, nas férias de junho. Aí tinha aqueles feriados, 7 de setembro, 12 de outubro. Aqui em Brasília tem 30 de novembro. E eu sempre viajava, aqui por perto também. E esse ano não viajei. Fiquei me cuidando. E aí, Wilson, beleza? Pois é, e aí, Sérgio? Como é preparado para investir lá fora? Karina, fala com o Romildo, Karina. Já os investimentos lá fora é bom. Ale, fala com Karina, né, Ale? Eu falei com Karina para conversar com o Romildo, agora eu falo com a Ale para conversar com Karina, que são Karinas diferentes. Embora o nome seja o mesmo, né, com K. Legal, pessoal. Então, eu vou ficar por aqui. Um grande beijo, abraço para vocês, que o ano de 2021 seja muito legal, que seja melhor do que esse de 2020, fé em Deus, e muita saúde é o que eu desejo para todos, né? E para os familiares também. Então vou ficando por aqui, um beijo e até 2021. E não esqueçam de fazer a inscrição lá no nosso webinário, que vai ser muito legal. Valeu? E quem quiser compartilhar, compartilha. Divulgue com seus amigos. Como diz aquele pessoal do teatro, né? Se não gostou, divulgue com os inimigos também. E aí eu vou até fazer um pedido rapidão. Eu estou precisando ter 1000 inscrições lá no YouTube para eu poder gravar lives pelo smartphone. Eu não estou conseguindo gravar pelo smartphone porque ele só permite acima de 1000. Então, se vocês puderem fazer uma campanha de pedir para se inscreverem no meu canal, J. César Investimentos, cada pessoa pedindo 5, né, de 20 de cada 20 já tem 100 e assim vai. Como já tem 300 inscritos, se dos 300 cada um pedir 5, eu passo para 1.500 e aí
E aí eu vou conseguir gravar pelo smartphone, que é muito mais flexível, é mais legal, principalmente as lives. Tá bom? Feliz ano novo para vocês, né? E até 2021. Talvez eu não faça uma live na quarta-feira da próxima semana, porque tem um evento na quinta, né, do webinário. Então encontro vocês lá. Beijo, tchau.